Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado também aos que nos ouvem e nos veem pelo YouTube. Agradeço sempre a presença dos acadêmicos. Temos hoje aqui a presença do nosso presidente. Muito obrigado, senhor presidente. A gente sabe das atribuições. Então, é uma honra também para a nossa convidada e para o tema. E nós temos, então, essa alegria e essa honra de termos conosco a professora Jacqueline Panjon, largamente conhecida dos brasileiros já de épocas que vão desde a ditadura militar no Brasil, e em seguida que ela fala só do doutorado, mas contando doutorado e mestrado, ela tem mais de 100 orientações, que tem então um pouco um baluarte em defesa da literatura brasileira na França, da cultura brasileira em geral. Jacqueline Panjon, boa tarde, professora, é professora emérita da Sorbonne Nouvelle, Paris 3, doutora em Letras, Literatura Brasileira, 1980, e livre-docente, chamado na época Doctorat d'État, de 1994, pela Universidade de Paris, Paris 4, essa divisão em Paris que todo mundo sabe, onde lecionou como professora adjunta até 1995. Em setembro desse mesmo ano, ocupou a cátedra recém-criada Língua, Literatura e Civilização Brasileira, também na Université de Sorbonne Nouvelle, Paris 3, até setembro de 2012. Dirigiu o Centre de Recherche sur les Pays Lusophones, o famoso CREPAL, orientou mais de 30 doutorados, por isso estou falando 100 por conta do mestrado, sobre o Brasil, língua, civilização e literatura, publicou mais de 50 artigos, organizou diversos volumes no Le Cahier du Crépal, traduziu novelas, romances, etc. Desde 2013, colabora também no grupo de pesquisa O Passado, no Presente e a Releitura da Modernidade da Federal Fluminense. Aproveito de agradecer a presença da professora Maria Elizabeth Charles de Mello, que preside esse projeto, esse grupo de pesquisa, e no projeto Português de Papel, também de Lisboa, na verdade, né? Projeto de Lisboa. Então, com vocês, muito prazer. Muito obrigado, professora. Professora Jacqueline Panjon, com a palavra, por favor. Muito obrigada. Não sei como está. Tá bom? Só mais pertinho. Então, assim? Isso. Ah, bom. Não, porque sou a primeira a reclamar quando eu fico vendo o YouTube, que às vezes não se ouve nada. Bom, boa tarde a todos. E primeiro queria agradecer à academia pela acolhida para essa mesa redonda e agradecer duplamente, porque foi graças a esta instituição que a literatura brasileira fez parte do programa de ensino do português na Sorbonne. Bom, rapidamente eu vou explicar o que houve, né? Bom, o ensino do português começou em 1919, e começou na Sorbonne. E foi confiado ao professor Georges Le Gentil, que durante a guerra, depois de ficar na frente da batalha na Alsácia, estivera em 1916 em Portugal com a missão de recrutar trabalhadores, né? E na sua aula inaugural, ele sempre comenta: a França não esquece os serviços prestados pelos soldados e operários portugueses e faz jus à bela cultura de uma nação idealista e digna de suas tradições. Bom, e esse curso de português foi criado, então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, graças ao governo português. Agora, Georges Le Gentil estava em contato com os brasileiros escritores que moravam em Paris, na época, Alberto Rangel e Graça Aranha. E quando houve os 50 anos
da morte de Castro Alves, ele publicou um artigo muito interessante em que ele sublinhava que a Cachoeira de Paulo Afonso deveria estar ao lado da Cabana do Pai Tomás, na literatura universal. Bom, publicou isso na Revue de l'Amérique Latine, que começou em janeiro de 1922. E esse ano de 1922 foi muito importante nas relações franco-brasileiras. Marca o centenário da independência. A França convidada chega com vários professores, entre eles Georges Le Gentil, Dumas, que era o Georges Dumas também, que era quase diretor do que se chamava le Groupement des Grandes Écoles et Universités. Esse conjunto foi criado para desenvolver as relações com todos os países irmãs da América Latina. Isso foi depois, bom, essa ideia surgiu de latinidade depois da derrota de Sedan, em 1870, quando viram que o germanismo e tudo podia trazer problemas, então houve essa associação para contrabalançar, e ao mesmo tempo não era só cultural, mas um pouco econômico, para contrabalançar essa influência. Então, eles vão encontrar, porque em agosto de 1922, a Academia Brasileira de Letras elege novos correspondentes estrangeiros, Georges Dumas, e um outro, Ernest Martinange, que dirigia tudo o que dizia respeito ao espanhol e ao que, na realidade, tinha a ver com a América Latina. Então, Afrânio Peixoto, acadêmico desde 1911, gostou muito desse artigo sobre Castro Alves e aproveitou a presença dessas pessoas, desse grupo, para perguntar se não seria interessante, nesse curso de português, literatura portuguesa, acrescentar a literatura brasileira. Então, resolveram, depois, na Sorbonne, aceitaram, e foi em 1923 que foi efetivo, e quem era presidente da academia era justamente Afrânio Peixoto, e ele conseguiu uma verba para a manutenção dessa cátedra de literatura brasileira na Sorbonne. Bom, então foi graças a ele que o português, né, ficou com literatura portuguesa e literatura brasileira. Bom, então, a respeito do título da nossa fala hoje, é literatura brasileira ontem e hoje. Bom, esse ontem vai ser o período, vamos dizer, que vai da independência, mais ou menos até os anos 30. E, mais uma vez, eu vou citar o Afrânio Peixoto, né, que diz que um país que não tivesse obras traduzidas seria como um país que não tivesse representação diplomática. Então, vamos ver como, nessa primeira parte, até os anos 30, o que se traduz, quem são os tradutores. Bom, como o português não existe como ensino, evidentemente, quem vai traduzir são pessoas que
ficaram no país, né, ou em Portugal ou no Brasil, alguns anos. Bom, um caso famoso é Ferdinand Denis, que ficou uns 2 anos e que publicou vários livros, mas incorporou pequenas traduções, né, de obras no livro sobre a literatura que ele publicou. E, pela primeira vez, ele dedicou um capítulo à literatura brasileira, né, que antes nem se falava. Então, nesse primeiro tempo, vou falar de um tradutor, Eugène Garret de Monglave, que traduz o Caramuru. Bom, o Caramuru é de 1781, mas, bom, e já na época estava quase ninguém mais estava lendo, né? Uma epopeia em 10 capítulos, exatamente modelo dos Lusíadas. Então, ele ficou, pelo menos, não sabemos exatamente as datas de chegada, mas mínimo 2 anos no Brasil. Bom, ele ouviu, porque ele vai participar da tradução também da poesia de Gonzaga, então ele ouviu, viajou, foi à Bahia, conheceu muitas pessoas, leu vários livros e ficou encantado com o Caramuru. E em 1826, quando ele começa a tradução, em Paris, há Fenimore Cooper, né? E isso, a vinda do Cooper, provoca o maior entusiasmo. Os leitores podem apreciar o último dos moicanos, né, que acaba de ser traduzido. Então, Monglave percebe a importância do seu empreendimento. Agora, na época, os grandes problemas levantados são para traduzir os versos. Como se traduz o verso? Em prosa ou em verso? Bom, todos concordam que traduzir em verso leva a les grandes infidèles, né? Porque, para respeitar rimas ou assonâncias, bom, tem que modificar o sentido muitas vezes. E também, como no século XVIII houve muitas traduções de versos, de poemas, chegaram à conclusão que as traduções em prosa de autores estrangeiros permitia, bom, a seguinte tomada de consciência: a métrica e as rimas não garantem por si sós o valor de um poema. E quando ele traduziu as liras de Gonzaga, resolveu traduzi-las em prosa. E a tradução sempre, as publicações, né, inclusive na Revue des Deux Mondes, que era muito lida, que é de 1829, muito lida no Brasil, a tradução sempre foi considerada como elegante e fluida. Bom, então, ele resolve, como já se sabe que na época ninguém mais quer saber de epopeia, ele vai traduzir em prosa e como se fosse um romance. Ele vai chamar roman-poema. Então, ele vai transformar os 10 cantos em 35 capítulos. Bom, eram oitavas, né? E a tradução de cada oitava sempre harmoniosa, elegante. As palavras tupis são conservadas com uma terminação vagamente afrancesada. São numerosas as descrições das maravilhas do Brasil e, por exemplo, ele vai deixar um Patatiba, né, por patativas, jiboias,
que ele vai escrever com Y, etc. Então, todas essas palavras criam uma musicalidade particular. Bom, a tradução sai em 1829. E essa tradução inspira vários livros, várias publicações. Uma que se chama Jacaré-Guaçu, que é quase que uma cópia, né, feita por Daniel Gavet e Philippe Boucher, mas eles não esconderam, que eles leram, né, e copiaram bastante. Bom, também há um folhetim que sai, que se chama L'Homme de Feu, de Lalonde, bom, que também tem muitas alusões ao Caramuru. Bom, então, quer dizer que a tradução deu certo, né? Se já estão imitando ou transformando a obra. E podemos dizer que, a partir dos anos 1830, a moda é definitivamente o exotismo, né? As pessoas, os leitores, cansados dos índios da América do Norte, né, se voltam para a América do Sul. E não podemos deixar de lembrar uma carta a Madame la Comtesse de Haut, bom, publicada em 29 de maio de 1840, no jornal La Mode, assinada H, mas sabemos que é Balzac, né? Honoré de Balzac. Então, ele escreve a uma senhora que essa condesa tinha escrito porque ela gostaria de escrever um livro que tivesse sucesso. E ele responde: poderia lhe aconselhar o estudo da cor local da Lapônia, e a senhora nos construiria um admirável Spitzberg com geleiras bem naturais. Bah, já não seria mais aquilo. Quando fosse trazer o seu microcosmo impresso, o catavento literário teria parado na frente das selvas brasileiras. O público seria doido por jacarés deitados no fundo de um poço, por onças douradas e pintadas, por caramurus, por jacaré-guaçu, etc. A senhora falaria francês lapão para pessoas que entenderiam apenas o jargão dos selvagens. Bom, então, a partir nesse século XIX, né, só vamos encontrar traduções de obras que descrevem a natureza, que mostram ação particular, né? Quando o Guarani vai ser traduzido, o Guarani vai se transformar em Le Fils du Soleil, bom, que já promete muito mais coisas, né? Agora, esse Caramuru não só permitiu a cópia e a publicação de outros romances, como também foi transformado em ópera. Então, nos palcos parisienses, foi possível ouvir uma ópera chamada Paraguaçu, né? ou então também peça de teatro. E o que aconteceu? Para encurtar um pouco as coisas, houve um interesse, de repente, de novo, né, pelo Caramuru. E, em Portugal, resolveram fazer uma nova publicação, que já fazia, desde a primeira, 1781, não tinha havido uma segunda. A segunda vai ser em 1836. E 37 depois na Bahia. Bom, então, quer dizer que foi necessário, né, a tradução consagrada por Paris e vista com olhos românticos, né,
Monglave transforma Durão em precursor do indianismo. Afinal, ele pintara os costumes índios quase um século antes de Cooper. E, se considerarmos o romantismo brasileiro como uma convergência dos fatores locais e de sugestões externas, é certo que os tradutores foram importantes mediadores. E quando há essa nova publicação do Caramuru, 1836, em Paris, é a publicação da revista Niterói, né? O começo do romantismo. E nesse final do século XIX, início do século XX, bom, já quem leu a obra de Adèle Toussaint Sanson, né, Une Parisienne au Brésil, que foi publicado em 1883, lembra no prefácio, né, quando ela procurava um editor, o editor perguntou: tem tigres, cobras, missionários comidos por selvagens? Né? Publicamos há pouco uma novela que se passa no Brasil e fez muito sucesso. Onças, cobras, sucuris, índios, não faltava nada. Era muito comovedor. Né? Bom, mas como ela não tinha nada disso, né, foi difícil a publicação. Bom, agora, o ano de 1910, né, é particularmente importante, porque realiza-se em Bruxelas uma exposição internacional em que o Brasil ocupa um lugar privilegiado. Bom, a revista Latina dedica a presença, um número inteiro à presença brasileira. Também é conhecida o texto de Oliveira Lima, né, que era ministro plenipotenciário na época. Bom, e que em 1909, né, naquela homenagem a Machado de Assis na Sorbonne, ele tinha falado e apresentado Machado de Assis. Mas, então, nesse ano de 1910, um professor e escritor chamado Adrien Delpech, que morava no Rio, era professor no Dom Pedro II, professor de latim, de francês e de outras coisas. Bom, eu acho que ele gosta de livros de Machado e resolve traduzi-los. Então, ele traduz várias histórias em 1800, que saíram em 1896, e ele traduz, publica em 1910. Bom, na época, o tradutor escolhe o que ele gosta e procura um editor. Bom, desde 1844, um dos irmãos Garnier está no Rio, né, na Rua do Ouvidor. Então, ele propõe a tradução para o Garnier, bom, que aceita e publica essas várias histórias com o título de Quelques Contes. E, no ano seguinte, ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, então, já no prefácio, ele começa a dizer que não tem nada daquilo que pode agradar o grande público, né? Ele insiste na natureza, na ausência de natureza. Escreve que Machado fica completamente alheio à beleza da vista que tem do rio, a floresta, etc. Né? Então, eu poderia dizer que ele se comportou, na realidade, como o avesso do leitor modelo, né, definido por Humberto Eco. Bom, ele, nessas memórias que ele publica,
Memórias Póstumas, Mémoire Posthume, né? Foi o tradutor que esteve com ideia fixa, porque ele é obcecado por repetição e sistematicamente troca as palavras, destrói o efeito procurado pelo autor, né? Bom, eu não vou citar todos os exemplos, mas o pior é que, bom, lembram que há um capítulo, que é capítulo 130, esse capítulo se chama Para intercalar no capítulo 129. O que ele fez? Tomou isso ao pé da letra, né, e foi introduzir esse capítulo no capítulo 129. Resultado, o romance tem um capítulo a menos, né? Então, ele só tem 159 capítulos em vez de 160. E também não tem a dedicatória ao Verme. Bom, ele morava aqui no Rio, né? Ele faz isso em 1910, publica em 1911. Bom, o folhetim, em 1880, não tem essa dedicatória. Tem 2 versos de Shakespeare, As You Like It, né? Mas, já no livro, publicado em 1881, Machado tirou o Shakespeare e colocou, né, essa dedicatória ao Verme. Então, não é possível que o Delpech, que morava aqui, não tivesse lido, não tivesse visto o livro. Bom, então, desaparece. Ora, essa dedicatória é muito importante, né? Porque já ela desfaz a ambiguidade do título, né? Porque esse Brás Cubas poderia ser aquele que foi da capitania de São Vicente, né? E no século XVI, e fundou a cidade de Santos. Bom, e sabemos que um texto memorialístico requer a identidade entre o autor e a personagem. Bom, e a dedicatória dá a palavra a um defunto autor que se dirige ao leitor para definir a situação narrativa como autobiográfica. E essa dedicatória é diagramada em forma de epitáfio, né? Não sei se lembram como ela se apresenta, e representa uma cruz disfarçada, que, para Valentim Facioli, faz com que o leitor, ao virar a página, esteja destampando um livro esquife-túmulo. Bom, e serve de ponte entre o morto e a última frase do livro, né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da minha miséria, etc. Então, Machado realmente fica completamente, bom, transformado. A ironia, o humor não existe mais nessa tradução, né? E é uma tradução que vai ficar anos e anos, né? Até que Roger Bastide, que esteve nos anos 30, 1930 e pouco, 35, 36, na USP, né, como sociólogo para a criação da USP, resolva escrever na revista semanal que se chama Dom Casmurro, né? A revista, não o romance. E tem um número especial dedicado a Machado de Assis. E ele escreve que ele se dirige ao Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, que acabava de financiar
o Dom Casmurro romance, né? E diz que eles pede o favor de fazer conhecer ao público francês o estranho Brás Cubas que transforma Machado em original antecessor de um Proust ou de um Pirandello, né? E, finalmente, quem também está no Brasil é um general, René Chadbec de Lavalade, porque depois, quando, em 1917, o Brasil se declara guerra à Alemanha, né? Mandaria tropas para a França para ajudar, e a França mandaria uma missão militar aqui no Brasil para treinar, para ajudar. Bom, e essa missão vai ficar, finalmente, até 1940. E esse general, que viveu aqui muito tempo, então, vai traduzir, né? E faz uma tradução muito boa, que vai ser publicada no Brasil, porque ele termina a tradução em 1944. Na época, a França está ocupada pela Alemanha, então algumas editoras entraram na colaboração, outras não, e alguns editores foram embora e vieram para o Brasil, né? E aquela editora Atlântica, né, era de um suíço, franco-suíço, Charles Offer, é a editora que publicou Bernanos, né, e que fecha as portas em 45, porque eles voltam, né, o Offer e o Bernanos voltam para a França, onde o general de Gaulle já tinha chamado. E essa Atlântica também vai se transformar em Caravela, no mesmo endereço, com o mesmo logotipo. A editora Caravela vai ficar lá pertinho do Odeon, naquele cinema Odeon. E o Euclides da Cunha, Os Sertões, vai seguir exatamente o mesmo roteiro. A Serrette Neu, brasileira, que está aqui, vai traduzir Os Sertões e vai publicá-los pela Caravela, né? Porque vai sair em 1847 e vai ter vai ser o mesmo esquema que Memórias Póstumas. Então, em 44, sai aqui. Agora, a tradução é boa, mas a dedicatória, às vezes, continua ausente. Não dá para entender por que. Será que o general trabalhou só com a tradução do Delpech, não teve curiosidade de verificar? Bom, o verme continua ausente. Bom, o livro foi em 44, então e também em 40 é muito engraçado, porque na época o empresário e mecenas Raimundo de Castro Maia encomendou a Cândido Portinari uma série de desenhos inspirados em Memórias Póstumas de Brás Cubas para ilustrar a edição de luxo preparada pela Sociedade dos 100 Bibliófilos do Brasil. Bom, que hoje existe, né? Há uma pequena editora, uma nova editora, antofágica, que em 2019 publicou, né, exatamente, o filho do Portinari deu autorização, exatamente essa edição. Bom, claro que a capa tem uma lagarta, né, que é bom piscar de olho o verme. Bom, o verme ia ficar bem pequeno, né? Então é uma lagarta. Mas
sai em 44, 1944. Então, também parece que são dois mundos, né? Não há comunicação. O livro traduzido pelo Chadbert Lavalade vai para a Europa. A pequena editora Émile Paul Frère vai publicar a tradução, sai em 48, mas a França de 48, bom, tem outras coisas, né, para fazer do que comprar livros. Há resenhas muito elogiosas, né, mas o livro não se vende. Então, o livro ainda fica de lado. Vai ser necessário esperar 1979, quando Anne-Marie Métayer cria as edições Métayer. Bom, Anne-Marie Métayer é formada em espanhol, ela teve umas aulas de português na Sorbonne, e em 65, quando Antônio Cândido estava como professor convidado. E diz ela, né, que pela primeira vez ela se sentiu assim, que a língua, pela musicalidade, tudo, ela se sentia muito bem, era a língua para ela. Então, ela leu, né, em português livros com Georges Boisvert, justamente estava no programa Dom Casmurro. E ela achou que a tradução não transmitia a ironia. Então, ela resolveu retraduzir, né? E sai primeiro Dom Casmurro, nova tradução, em 83, e ela vai pegar essa tradução de Lavalade, que era boa, ela vai modificar, porque o título ele tinha dado Mémoire d'Outre-Tombe, mas a Anne-Marie Métayer achou que fazia Chateaubriand demais, né? Então ela voltou para a Mémoire Posthume. Bom, e ela modificou, havia nota de rodapé, os editores hoje em dia não querem nota de rodapé, né? Ela tirou, modificou umas coisas e publicou em 89. Aí, realmente, né, foi um livro com a ironia e tudo. E, aos poucos, ela fez uma edição de semibolso, que chama Suite Brésilienne, e hoje Machado é lido e é comprado. Agora, como no Caramuru a tradução tinha inspirado uma série de pessoas, né? Também aqui, quando um livro realmente entra no sistema francês, né, podemos encontrar, por exemplo, em livros de teoria literária, já há Machado citado. Gérard Genette, por exemplo, no volume Seuil, né, que estuda o peritexto, e é de 1987, ele se refere a Brás Cubas no capítulo que trata do prefácio fictício, né? Bom, Tiphaine Samoyau, no livro La Montre Cassée, que trata do problema de estética sobre o tempo, seus desregulamentos e a relação com a temporalidade, utiliza dois contos, O Relógio de Ouro e O Espelho. Então, isso quer dizer que realmente Machado faz parte da literatura universal. E existe uma pequena coleção que chama Le Petit Mercure, e cada livrinho se chama Le Goût de. Então, há um que se chama Le Goût du Thé, né? Que foi lançado em 2007, e que esse livro são capítulos, são trechos de obras de todos os países que tratam do assunto. Então, a pessoa que fez escolheu
o capítulo 115 de Dom Casmurro, né? Capítulo que se chama Dúvidas sobre Dúvidas, quando Bentinho Escobar toma chá para falar dos embargos, né? Então, Machado é realmente, agora, né, um escritor lido. Jorge Amado era o outro exemplo que eu queria tomar. Jorge Amado continua sendo, hoje, há poucas livrarias, há uma só, né, que vende livros em português, bom, e traduções, né? Várias livrarias vendem traduções. Mas o Michel Chandelle, que tem essa livraria luso-brasileira, o que ele faz? Ele me diz que ainda hoje é Jorge Amado que ele vende mais. Depois é Machado de Assis. E depois Conceição Evaristo, né? Então, bom, evidentemente, nas outras livrarias, mas em outras prateleiras, né, porque já entra como livro internacional, que não tem nem o cenário brasileiro, nem bom, que mais assim uma autoajuda, claro, que Paulo Coelho continua com um recorde de vendas, né? Mas, bom, então, Jorge Amado vai ser rápido. Entre Jorge Amado e Paris há uma relação de amor, vamos dizer, né? Bom, Jorge Amado, quando foi exilado, esteve em Paris, embora denunciado, teve que sair de Paris em 49, mas ele ficou no hotelzinho da Rue Cujas, né, no Quartier Latin, com Pablo Neruda, com todos os sul-americanos. Bom, ele conheceu Sartre, conheceu Picasso, etc. Bom, a vida não era fácil, mas diz ele, né, nas memórias, que ele conheceu muita gente. Agora, todos os livros dele foram traduzidos, porque, como eram para operários e tudo, suor, etc., e foram publicados todos ou pela Messidor, ou, quer dizer, livros, editoras do Partido Comunista. E quando foi expulso, denunciado como sendo comunista, ele foi para a Tchecoslováquia, mas ele demorou bastante tempo, e foi graças a Guilherme Figueiredo, que estava na embaixada como adido cultural, e o ministro francês, bom, foi Malraux, que ele teve autorização de voltar para Paris, né, para a França. Mas, então, ele viveu em Paris, e a escrita dele, numa língua popular e saborosa, bom, que empresta a técnica descritiva à tradição oral, à literatura de cordel, à epopeia, à geografia, à literatura de cavalaria, o maravilhoso, né? Isso fica como sendo identidade brasileira e mostra a influência da cultura negra, né? Então, aliás, ele fez votar a liberdade de culto, né, quando ele foi deputado, né? Então, tudo que ele escreveu é traduzido, e geralmente há pouco tempo entre o livro e a tradução. E até ele tem um livro que foi publicado em francês antes de ser publicado em português, né? La découverte de l'Amérique par les Turcs. Mas, bom,
Então, podemos dizer, como René de Pestre, né, que Jorge Amado a donné à voir le Brésil comme un fabuleux métier à métisser les liens mystérieux et superbes entre les divers héritages africains et européens. Então, temos, mas como o tempo passa rápido, vou dizer que a partir de 45, bom, há um caso excepcional na literatura brasileira, que é o caso da Clarice Lispector. Eu digo excepcional porque ela se integrou completamente no sistema francês, né? O primeiro livro foi traduzido em 1954, né, Perto do Coração Selvagem. Foi traduzido e publicado pela Plon. E depois, todos os outros livros, quer dizer, a Hélène Cixous, né, se apoderou da produção e tudo foi publicado pelas Éditions des Femmes. Mas, então, a transmissão, o paradoxo é que a transmissão se faz através da literatura feminista. Ora, jamais Clarice, né, se declarou feminista. Mas, então, resultado, todos os livros são traduzidos e completamente incorporados no sistema francês. E ela abriu as portas para traduções de escritoras, Nélida Pignon, Lígia Fagundes Telles, né? E os anos 50, há uma grande transformação, há muito mais procura pelo Brasil, né? Bom, já houve traduções de Graciano Ramos, de Zé Luís do Rego, o Nordeste, a sociologia, isso importa. Há, em 45, a Maison de l'Amérique Latine, em 54, l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Então, tudo isso é importante. Agora, hoje, né, podemos dizer também que as traduções, tudo foi muito incentivado, sobretudo a partir dos anos 70, pelos eventos que foram criados. Les Belles Étrangères, em 87, uma dúzia de escritores esteve em Paris. Bom, depois, os festivais, por exemplo, Saint-Malo, Voyageur en Saint-Malo, la Foire du Livre de Brive, os Salões do Livro. Em 98, o Brasil convidado de honra. Em 2015, o Brasil convidado de honra, etc. Então, a literatura hoje, bom, hoje podemos dizer que desde 2015 é a diversidade, né? Há uma quantidade de publicações. E, por tema, vamos dizer que primeiro há o exílio. O exílio que pode ser em outro país, ou que pode ser devido à política, ou então a economia, a passagem de um país para outro. Então, temos traduções de Milton Atum, Luiz Rufato, Antônio Torres, Saterra, etc. E para mostrar o exílio político, Amores Exilados, né, de Godofredo de Oliveira Neto, que já está na segunda edição, né? Bom, então, é um trabalho sobre bom, a
um imaginário, um outro Brasil, tentam entender e amar o país que os acolhe, né? Mas também há uma procura pelos livros que tratam da ditadura. Então, Bernardo Kuczynski, está traduzido, Lígia Fagundes Telles já disse, Guiomar de Grammont, né, com Palavras Cruzadas, Adriana Lisboa, com Azul Corvo. Bom, e a poesia, não podemos deixar de falar da poesia, que também faz parte da literatura. Então, a poesia não se vende, né? Isso, e a poesia quase sempre está escondida nas revistas, em revistas. Para começar, bom, o único nos anos 50 é Pierre Segers, né, que fez uma coleção Poète d'aujourd'hui, mas ele tem Adalgisa Neri, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, né, etc. Bom, e durante várias revistas, La Revue de l'Amérique Latine, que foi de 1922 até 1932, Sérgio Millet publicou traduções de poetas, porque é preciso dizer que a França não tomou conhecimento da Semana de Arte Moderna em 1922, né? Foi conhecê-la, foi conhecer, saber que existiu em fevereiro de 1923, quando o Oswald de Andrade, a convite de Georges Le Gentil, fez a famosa conferência, né, lá na Sorbonne, e falou da Semana de Arte Moderna e apresentou a literatura brasileira, né? Então, bom, o que há de traduzido, bom, em revistas atualmente, como na revista um poema do Sequim, a João Cabral de Melo Neto, que deu lugar a uma tradução depois de Morte e Vida Severina, que saiu agora, este ano, no início do ano, né? E também temos na Chandaigne, hoje é a obra importante, é um conjunto de poesias, é bilíngue, é Max de Carvalho que escolheu, né, e que traduziu a maioria, né? São 130 autores, né, mas é ele que escolheu. Bom, e o teatro, no teatro, bom, haveria muita coisa a dizer, a partir do Tuca, né, do Festival de Nancy, de teatro universitário em Nancy, Morte e Vida Severina, né, justamente, que ganhou em 1966. Bom, em 68, o Zé Celso foi apresentar O Rei da Vela, né? Bom, entre as peças que fizeram sucesso em 77, apareceu a Margarida, né? E quem fez o papel da Margarida era Annie Girardot, né? A primeira vez, em 77, e a peça foi retomada em 2017, 2018, no Teatro Lucernaire, e a Stéphanie Bataille, que fez o papel de Margarida. Também o Ariano Suassuna, né, O Alto da Compadecida, foi traduzido. Há editoras, pequenas editoras, que, de repente, tomam um livro brasileiro. Por exemplo, a editora Zuma, né? A editora Zuma, bom, era livros do mundo inteiro, mas nunca tinha apresentado um livro brasileiro, e apresentou
o Torto Arado, né? Bom, e essa editora geralmente escolhe livros que mostram a resistência à repressão, né? E justamente Torto Arado teve um prêmio, né? O prêmio Montluc. Montluc é uma prisão em Lyon, é a prisão onde Carlos Barbie colocava os presos depois de serem torturados, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, então é o símbolo da repressão, né? E Itamar ganhou esse prêmio por causa do seu livro. E o tradutor foi um escritor, né? Jean-Marie Blas de Robles. Né? Bom, também há editoras, porque hoje, como se faz uma tradução, tem que ter um agente literário. Depois do agente literário, há leitores, né, nas editoras, o agente literário consulta o editor escolhe o tradutor. Bom, quer dizer que o tradutor já não tem mais aquele mesmo papel do que antes, não é mais um passeur, né? É mais a pessoa que cuida dos limites, que vê se como está feito, né? Então, havia um autor que nunca tinha sido traduzido e que está traduzido agora e sai pela Christian Bourgois, né? Bom, Noll, né? João Gilberto Noll, e o livro é Hotel Atlantique, né? Faleceu. E um autor mineiro que nunca tinha sido traduzido, Murilo Rubião. Né? Murilo Rubião saiu agora O Ex-Mágico da Taberna Minhota, e o tradutor escolheu 15 contos a partir da obra inteira. Né? E é uma pequena editora que se chama L'Arbre Vengeur. É completamente desconhecida, mas eles aceitaram esse autor. Então, agora Murilo Rubião existe, né? Bom, Chico Buarque inteiro foi traduzido, e a literatura policial também é muito lida. Então, Garcia Rosa está inteiramente traduzido, Patrícia Mello também, Jô Soares, né? Até Tony Bellotto, né? Bom, é um gênero, né, que interessa o grande público, né? E há pessoas apaixonadas. O caso, por exemplo, de um professor de literatura no liceu, que ele traduz unicamente a coisa modernista. Então, ele começou a traduzir os poemas de Sérgio Millet, depois Luiz Aranha, Patrícia Galvão, O Parque Industrial, né? Oswald de Andrade, Memórias Sentimentais de João Miramar. E agora ele está trabalhando com Alcântara Machado, e ele está traduzindo Les 5 Marmites d'Or. Né? E o problema, como não se faz mais assim hoje, de fazer uma tradução e de chegar perto de um editor com a tradução feita, ele teve tantos problemas que ele resolveu, para a publicação de Alcântara Machado, As 5 Marmitas de Ouro, criar a própria editora. Então, o primeiro livro vai sair agora em outubro,
e a própria editora que ele criou se chama L'Oncle d'Amérique, né? Então, é Antoine Charrer, né? que faz isso. Bom, também temos traduções de David Copenhague e Bruce Albert, e também de Krenak, que bom, são procurados, porque hoje temos uma procura pelo que antigamente eram os invisíveis, né? Que agora se tornam visíveis. E há muita procura por Conceição Evaristo, que começou a ser publicada numa pequena editora especializada nisso, que é Anacaona, e agora Conceição Evaristo está nas edições de Fama, né? Mas pessoas como Ferrez, Marcelino Freire, etc., são publicados na Anacaona. Então, temos um leque bastante grande. Agora, o problema é que, às vezes, bom, as tiragens são pequenas, né? Mas o problema é que o ensino do português não está assim de vento em popa, né? Estaria mais de vento em proa. Bom, e é uma pena, porque o público universitário, né, é um público leitor, e também os eventos organizados, bom, servem para difundir a língua. Mas, bom, há uma associação de escritores brasileiros e portugueses que moram na França. Fizeram uma reunião há pouco tempo. Bom, são ativos. Até a embaixada, né, tem um clube, o setor cultural, onde pessoas se reúnem para discutir de um livro. Quer dizer, há muitas coisas que estão sendo feitas, mas, bom, parece que é difícil, né? Os livreiros dizem que é muito difícil. O Chandelle sempre diz que ele ainda existe porque ele tem a editora também. Se ele tivesse só a livraria, já teria fechado as portas, né? E todos os livreiros convidam um escritor ou um crítico, né? Uma vez por semana ou 2 vezes por semana, para difundir. Porque é bom fazer uma tradução, mas se ninguém sabe que a tradução existe, que o livro existe, né? E tem que ter críticos, jornais, a mídia é muito importante também para a difusão da literatura, né? Bom, eu ultrapassei. Bem, muito obrigado, professora Jacqueline Panjón, obrigado aos presentes. Em nome da Academia Brasileira de Letras, então agradeço a sua presença. Eu ia fazer, mas por conta do horário eu vou passar, mas apenas as anotações, então não vai precisar responder, porque eu acho, mas enfim, quando falamos dos modernistas, eu pensei aqui que só em 79 é que o Macunaíma vai ter traduzido, né? Então, houve assim, um esquecimento dos modernistas. Lembrei também que o Guimarães Rosa e o Osman Lins foram publicados mais ou menos no mesmo momento, e o Guimarães Rosa continua a publicação e a vendagem, e Osman Lins foi absolutamente esquecido. Também sobre era a última, sobre a representatividade cultural, pensasse, mas você tocou que as traduções da literatura brasileira, elas focam mais em obras, assim, em ambientação em certas regiões do Brasil, ou há uma maior representatividade? Eu acho que você tocou um pouco nisso, porque eu penso em Érico Veríssimo, que também teve, mas enfim, acho que e nós temos também o protocolo da casa e a gente, infelizmente, não passar para a plateia para perguntas. Então, se você quiser alguma última palavra, alguma coisa. Então, vou dizer, o modernismo, bom, como eu disse,
Foi em 23, né, que perceberam que havia esse movimento. Mas quem era tradutor era o Jean Durieux, na época, era muito amigo do Ribeiro Couto e do Valéry Larbaud. E Valéry Larbaud chamou a atenção para os modernistas, falou para ele, mas veja, leia Oswald de Andrade e tudo. Bom, e incentivado por Valéry Larbaud, ele escreveu para Mário de Andrade, mas parece que Mário de Andrade nunca respondeu, né? Mas, de qualquer forma, Durieux disse que ele não gostava de poesia, ele não se sentia capaz de traduzir poesia. E quando insistiam para que um modernista fosse traduzido, ele traduzia Vicentinho, ou então Monteiro Lobato. Quem foi mais traduzido na época, nos anos 20, foi Monteiro Lobato. Perfeito. Bom, também queria anunciar os próximos eventos, o ciclo Machado de Assis e a Questão Racial, com o título da conferência As Melindrosas Presunções da Branquitude, sob coordenação da acadêmica Heloísa Teixeira e conferencistas Pedro Meira Monteiro e Hélio Guimarães. E a palestra, isso na terça-feira, na terça-feira às 16 horas, e quinta-feira da semana que vem, às 17h30, aqui nesse mesmo espaço, é a palestra Ser Mãe é Padecer no Paraíso, o romance de Lígia Fagundes Telles, a coordenação do acadêmico Antônio Torres e conferencista Eliana Bueno. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Até logo.